Olá, você vai ver hoje no Fora de Sala. Nós fomos até o metrô conferir o desrespeito no transporte público. Tem ainda a cobertura do show dos Rolling Stones. E nós vamos também à Pampulha, que está concorrendo a patrimônio histórico. E também uma polêmica de gênero com uma discussão super acalorada, não perca! Bem-vindos ao Fora de Sala, um programa novo apresentando aqui para vocês os alunos do 7º período de jornalismo que são os responsáveis por ele. A nossa produção é em parceria com o Lab Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes e orientação da professora Sandra Freitas. E nós vamos já começar, vamos falar da primeira matéria que é sobre desrespeito no transporte público. Quem vai falar sobre ela é o Matheus Lima, nosso paulista. Matheus, fala aí para a gente. A principal ideia dessa reportagem é experimentação. Agora você vai ver um pouquinho sobre a falta de respeito no transporte público. Confira a nossa reportagem. Na maioria das vezes, infelizmente, ainda tem muito desrespeito, mesmo com os lugares reservados, até para grávida, para crianças, né? Pessoas com criança, idosos. Você vê as pessoas fingindo que estão dormindo para não ceder lugar. Eu procuro, quando eu estou com ele, ir nos horários que não tem muito movimento, que não é muito cheio, para mim não correr esse risco. Mas a maioria das vezes a gente vai em pé mesmo. Por que o sujeito ele resolve fazer isso? Qual que é a postura que ele coloca? A postura que ele coloca é uma postura cínica, ou seja, ele tem uma atitude cínica diante de uma situação que ele, de certa maneira, é confrontado a responder. Então, o cinismo, vamos dizer assim, é uma prática contemporânea também, assim, no sentido de que estamos vendo, mas apesar disso não vamos fazer nada, Então o cinismo, eu acho que na verdade é uma resposta, vamos dizer assim, muito comum no comportamento brasileiro, que de certa maneira a gente talvez não encontre isso em outros espaços. Isso não é cedido mesmo, Quando eu estou com criança também não, eu estou com minha filha grávida, já entrei com ela dentro de um ônibus, de haver assim, eu pedi a pessoa achar ruim, Então o respeito, infelizmente, é muito nisso, A educação hoje é muito difícil hoje. Eles parece que estão mais desligados, não olham o próximo, não olham muito, O que mais me incomoda são mulheres grávidas, pessoas bem passando mal, que não tem um transporte particular para ir ao médico e as pessoas não levantarem para dar. Esse me incomoda muito. Muito bem, agora vem comigo, Toninho, que a Beatriz Breder vai falar da próxima matéria. Bia, como que foi a próxima matéria? Bom, a Lagoa da Pampulha é um dos principais cartões postais de BH e também candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas agora, faltando alguns meses para o resultado final, tem enfrentado alguns desafios. Confira agora na nossa reportagem. A Pampulha é um dos principais cartões postais de BH. Passam por aqui centenas de pessoas todos os dias, principalmente aos finais de semana.
Agora ela está concorrendo a Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade. Mas ganhar esse título não está sendo fácil, não. Fácil mesmo é andar de bicicleta e começar essa reportagem. Na década de 40, quando Juscelino Kubitschek tomava posse como prefeito de Belo Horizonte, a Pampulha se tornou a principal meta de seu governo. Moderno e visionário, JK iniciou a construção da Pampulha, que colocou a capital mineira no circuito cultural da época. O próprio Niemeyer, ele escreve no painel da Casa do Baile, você for lá, você vai ver, que Brasília foi o início, Pampulha foi o início de Brasília. Aqui foi onde tudo começou. Ele, com um grande governante que era Juscelino. Então a gente sempre soube que a Pampulha tem singularidades para ser patrimônio mundial. Em dezembro de 2014, a candidatura do Complexo Arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade foi aceita pela Unesco. Em Minas Gerais, o Centro Histórico de Ouro Preto e o de Diamantina e o Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, fazem parte da lista de patrimônios da Unesco. Então, 2013 de muito trabalho, 2014 de muito trabalho, até chegarmos a fazer uma matriz de responsabilidades e confeccionar esse dossiê que tem 500 páginas. Esse dossiê ele explica, com vários consultores da cidade que a Fundação Municipal de Cultura contratou, e fizemos esse dossiê muito completo. Enviamos à Unesco. Juntamente com o dossiê de Belo Horizonte, enviou o dossiê de Paraty. Paraty voltou e Pampulha, o Conjunto Moderno, continuou. Para se enquadrar nas exigências da Unesco, a Prefeitura e outros órgãos tiveram que realizar algumas intervenções no conjunto. Esse anexo, construído na década de 70, é o principal entrave para a candidatura da Pampulha a Patrimônio Histórico-Cultural. O prédio, que pode ser desapropriado pela Prefeitura, abrange piscina, quadras, salão de festa, academia e estacionamento. O motivo para a retirada do prédio é que a construção pode atrapalhar essa vista. Depois da candidatura aceita, começaram a aparecer alguns problemas. A Praça de Barbieri é aquela que está lindeira à igrejinha, do lado da igrejinha lá da Pampulha. O IPHAN, nesse momento, quando nós recebemos esse documento, disse, bom, o IPHAN vai cuidar da praça. A praça passou por uma reforma recentemente, o que não será perdido, porque, por exemplo, o maior problema era tirar o trânsito da igrejinha, porque os caminhões passavam e tudo, e movia a estrutura. Então as infiltrações eram muito em função disso. A Prefeitura fez isso, está pronto, desviou o trânsito para cima da praça, ia ser construído lá um centro de atendimento ao turismo. A Unesco disse para não construir nada na praça, porque nunca foi previsto construir nada, não vai ser construído, não perdemos o recurso vai ser transferido para outro lugar, e agora haverá uma adaptação paisagística. Muitas árvores, por exemplo, as mangueiras, são originais do projeto de Burle Marx. Então o paisagismo vai ser remodelado. Aí a Prefeitura fez os acessos, rampas, deficiente físico e tudo isso, está tudo pronto. Agora o paisagismo vai ser refeito. O IPHAN está fazendo um projeto, os técnicos do IPHAN, um projeto para sobrepor os momentos históricos dessa praça e descobrir a melhor forma de adequar a esse projeto original de Burle Marx. A desapropriação do clube tem levantado polêmicas. Olha, eu acho a candidatura muito importante para Belo Horizonte e também para o Clube Arte. Aquilo que eu acho que não deve ser feito é o seguinte, a questão de demolir esse prédio. Por que eu acho que não deve demolir esse prédio? Deveria entrar em contato com a Unesco, negociar diretamente com a Unesco, porque já é uma obra realizada. A Prefeitura alega que essa área foi invadida pelo IAT, mas na verdade todo esse patrimônio aqui foi inaugurado por um prefeito, o que dá um ar de legalidade. Então isso cabe questionamentos jurídicos. Mas eu acredito que a Pampulha, de qualquer forma, independente de estar esse prédio aqui ou não, é um patrimônio da humanidade. Wendel é salva-vidas do Yacht Clube há 3 anos e afirma que a desapropriação do iate seria prejudicial aos funcionários. Muitas pessoas têm esse sustento que é desse clube aqui, são muitos funcionários, e com isso vai afetar, o mercado de trabalho já está mais complicado, cada dia mais, e vai afetar muitas famílias aqui que têm esse sustento aqui pelo clube.
O vice-presidente do IAT, Jader Almeida, afirma que o clube não se impõe às determinações da Unesco, mas a prefeitura não concluiu com as suas obrigações. Nós fizemos o anexo, existe uma pendência com a prefeitura que, com o surgimento desse desejo, dessa intenção de ser patrimônio da humanidade, a prefeitura está querendo que a gente faça a demolição do primeiro andar para que a visão lá da varanda aqui do Salão Portinari, você veja, você aviste a igreja. Então a coisa está assim, mas existe já estudos avançados em que a gente já concordou e estão colaborando para que isso seja conseguido. Mas o principal é que a prefeitura não concluiu aquilo que deveria ser obrigação dela, despoluir a lagoa. Ela não fez isso ainda. Para Jader, as polêmicas envolvendo o processo de pleito à candidatura apenas são uma forma de desviar os olhares do que já deveria ter sido feito no conjunto arquitetônico. Mas desde que a prefeitura cumpra a parte dela, porque ela está querendo, desculpe, agora eu estou falando como cidadão, não estou falando como diretor do IAT. Ela está querendo julgar a mídia por cima do IAT sem realizar aquilo que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer? É a canalização de todos os córregos que abastecem a bacia da Pampulha, da Lagoa da Pampulha. E ela não está cumprindo com essa parte. Despoluir essa água redunda nisso. Ela tem que fazer os emissários, fazer as captações dos esgotos das residências vizinhas aos córregos e fazer a parte dela. Ela fazendo isso, a nossa parte, nós acho isso ótimo. O resultado será divulgado ainda no primeiro semestre deste ano, mas enquanto isso, a beleza da Pampulha continuará sendo patrimônio dos belo-horizontinos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta com Fora de Sala, a revista semanal dos alunos do 7º período de jornalismo da PUC Minas. E agora nós vamos falar da cobertura do show dos Rolling Stones com Juliana Doyle. Juliana, conta um pouquinho mais pra gente. Olha, quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Foi com essa sensação que os fãs dos Rolling Stones deixaram o Morumbi na noite do dia 27 de fevereiro. Eu estava lá e pude presenciar a emoção dos fãs que puderam curtir o que muito provavelmente foi a última turnê da banda no país. Depois do Voodoo Lounge em 1995, da Bridge to Babylon em 1998, da apresentação gratuita para mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana em 2006, os britânicos The Rolling Stones realizam sua mais recente e provavelmente última turnê no Brasil. Na noite do dia 27 de fevereiro, os carinhosamente chamados Vovô do Rock incendiaram e emocionaram o Morumbi. Cerca de 65 mil fãs entoaram clássicos da banda e se esbaldaram com a energia impressionante do quarteto. O casal mineiro Fernando Massotti e Juliana Doyle assistiram ao show e contam que a história deles com a banda já dura mais de 20 anos. Se preparando para ir para o show dos Rolling Stones, turnê Olé em São Paulo. E o Fernando vai contar um pouco da história dele com o show dos Rolling Stones, que ele já foi em todos que teve aqui no Brasil. Essa história começou há muito tempo atrás, em 1995, quando eu fui no primeiro show da turnê Voodoo Lounge, que foi no Maracanã. Depois disso, eu fui em meados do ano 2000, não me relembro, na turnê de São Paulo, que eu fui em São Paulo, na Bridge to Babylon, e esses dois eu fui solteiro. No terceiro eu já fui sozinho, mas já estava com a Lulu, a minha filha, já estava encaminhada. E aí eu fui sozinho, minha esposa não pôde ir pela gravidez. E 10 anos depois, agora estou indo, acredito que no último show deles aqui no Brasil, né? É a última turnê, eles estão com 70 anos, estou indo com minha esposa. Está entrando no show no Morumbi, olha lá para trás. Morumbi lotado, a expectativa é grande. A médica mineira Patrícia Tavares, de 34 anos, também aguardava com ansiedade o espetáculo. Afinal, ela preparava-se para ver a banda pela primeira vez. Meu primeiro show do Stones, estou super empolgada. Eu acho que é um grupo que agrega muitas gerações. Acho que eu vou curtir bastante. Vamos ver. O entusiasmo de quem assistiu aos astros do rock pela primeira vez é ainda maior. O designer paulista Bruno Vieira, de 34 anos, é fã da banda e foi prestigiar e se despedir das lendas do rock and roll. Primeira vez no show dos Rolling Stones, sonho de criança, adoro os caras desde pequeno, ouvia com meus pais e, pô, fantástico, não vejo a hora de ouvir White Horses, é a música que eu mais gosto e tô na expectativa, vambora! Ah! Em um misto de entusiasmos e saudosismo antecipado, os fãs da banda dançaram, cantaram e curtiram até a última gota de música. Afinal, em tempos de MC Bin Laden e Wesley Safadão, ter o privilégio de dar adeus aos incansáveis setentões não tem preço. E para finalizar a primeira edição do nosso Fora de Sala, uma discussão acalorada sobre a questão dos gêneros. Como que é isso, Mariana Nogueira? Desigualdade de salários, legalização do aborto, machismo e muito mais é o que a gente tentou descobrir para esse dia 8 de março. Afinal de contas, como você vê a mulher na sociedade? E para isso nós convidamos inúmeras pessoas para poderem compartilhar com a gente isso, que acham que tem algo para falar. E vamos ver agora os nossos depoimentos. O feminismo, para mim, é uma militância. Então, o feminismo é um movimento do que eu represento
que ele busca não só pela igualdade, equidade entre os homens e mulheres em diversos aspectos, tanto profissionais quanto sociais, principalmente sociais. É uma junção de várias mulheres com um propósito, é amor. Eu acho que é uma voz, assim. É uma voz que não está sendo mais calada. Repensar realmente o que é ser mulher e tirar esse padrão todo que ela fica limitada ali. E para a mulher ter liberdade dela ser o que ela quiser. Tipo, acho que o feminismo não é a mulher ser isso, ela depilar ou ela não depilar, ela ser mais homem, ela ser mais mulher, ela ser o que ela quiser, tipo assim. Ela pode ser uma dona de casa, se ela estiver feliz naquilo, se ela for livre naquilo, maravilhoso. O movimento em si, a essência dele é muito bacana. Ele luta e busca a igualdade de gêneros em todos os âmbitos da sociedade. Uma igualdade que, infelizmente, a gente ainda não tem, porque vivemos em um país machista e conservador, como o Brasil, em que as pessoas, às vezes, estagnam a forma de pensar. Que o feminismo tenta imputar à mulher que a mulher ela deve ser um macho mal acabado, como diria Nelson Rodrigues. O feminismo tenta colocar como se homens e mulheres fossem iguais, tivessem as mesmas capacidades, e isso desmerece a mulher, porque tem capacidades que a mulher tem, enquanto criatura, que o homem jamais vai ter, como tem capacidades que o homem tem, que a mulher não tem tanta capacidade. É um movimento que não aceita a divergência de opiniões e é um movimento que tenta igualar homens e mulheres em coisas que os homens e mulheres não são iguais. A minha relação com o feminismo se deu de uma forma bem natural, assim. Antes de eu saber o que era feminismo, eu já parei de me depilar, eu estava... não sei, não estava apegada exatamente aos estereótipos que eu estava vendo que estavam sendo obrigatórios, de certa forma. E isso, para mim, nunca foi uma luta, nunca foi uma coisa. Era simplesmente de, tipo assim, eu sou livre. Se algo me dói, se algo me incomoda, eu não vejo mais sentido nisso, eu tenho a permissão para isso, assim como toda mulher. Mas foi por necessidade. Acho que, para a maioria das mulheres, é por necessidade. O feminismo ele existe sob demanda. Se não existisse machismo, o feminismo não seria necessário. Que eu fui ouvindo novas falas de novas coisas, eu também fui me abrindo a visões que eu ainda tinha também e que fui identificando que eram machistas e fui percebendo relacionamentos que eu vivia que eram abusivos e que realmente eu não me sentia feliz, mas que parecia ser aquilo. Então, tipo, entendi a importância, sim, de um movimento feminista, das mulheres se unirem, de existir a sororidade, que é o apoio entre elas, para não aceitarem violências, não aceitarem traições, omissões. O que eu acredito é que toda mulher tem um pouco do movimento feminista dentro de si, mesmo não sabendo um pouco disso. Não sou. Mas eu acho que toda mulher tem, sabe? Porque a gente busca igualdade, a gente busca respeito acima de tudo. E é isso que o feminismo representa na minha vida, assim. O papel do homem, né, quando ele apoia o movimento, ele tem que estar ali em paralelo com os demais representantes do movimento para tentar ajudar, para poder fazer, para tentar conscientizar, para tentar modificar a forma de pensar, até mesmo dos outros homens que são mais machistas. Não quer dizer que às vezes eu faço uma brincadeira, que eu seja machista, seja conservador e pense de forma contrária como aquelas pessoas. Mas a pessoa já está num certo nível de radicalismo, que qualquer coisa que você fala, ela acaba deturpando e ficando com raiva. Essa piada é sim machista, mesmo que você não ache, quem tem que dizer isso são as mulheres, entendeu? Porque o homem não sabe, nunca vai saber. Uma pequena crítica que eu tenho ao movimento não é o movimento em si, são aquelas mulheres ou também homens que são adeptos ao feminismo, mas que se inserem de forma radical e extravagante. Eles radicalizam a forma de pensar, a forma de dizer o movimento e de executar o movimento do feminismo. Os homens falam que é mimimi, mas não é um mimimi, gente. É algo necessário, sabe? Porque todo mundo fala assim, você não pode ter uma voz que você é extremista, tudo você é extremista demais. Você desacredita sabe? E não é isso. Eu sei que às vezes é preciso também causar, assim, entendo as mulheres que querem, tipo, porque tem algumas que realmente estão sofrendo muito.
Mas acho que aos poucos a gente pode ir superando esses traumas também, essas feridas, entendendo que também é nossa parte, a consciência desse homem também, que a gente faz parte disso e que ele não vai mudar se a gente tratar ele da mesma forma que a gente não quer ser tratada. Assim como em todos os movimentos, qualquer forma de expressão radical deturpa a essência real do movimento e acaba por fazer com que crie rejeição em pessoas que não conhecem a essência, que não sabem da verdadeira necessidade, do verdadeiro existir do movimento. Esse pontinho assim que falta para a gente, não sei, para ser um movimento mais harmônico mesmo e para inclusive ser mais acessível às pessoas, porque aí às vezes o feminismo já vai ganhando essa fama de mulheres loucas e raivosas e que querem cortar os pintos. Então, tipo, os homens vão odiar feminismo. Então, eles nunca vão parar para ouvir uma mulher falando sobre o que ela sente, sobre a dor que ela sente, de não poder andar na rua, de não... Então, eu acho que se a gente chegar de um outro lugar, vai ser mais rico. O movimento feminista, hoje, no Ocidente, é um grande engodo, é uma grande estratégia que só quer desmerecer os valores ocidentais, os valores judaico-cristãos que fizeram a nossa sociedade, fizeram a nossa civilização em nome de um projeto político, ideológico e principalmente financeiro. O movimento feminista a nível mundial recebe grande financiamento de fundações internacionais como Ford, Rockefeller, e tem toda uma agenda a nível mundial, a nível global, de implementar ideias, por exemplo, a pauta do aborto, a pauta do desrespeito às religiões, e para isso recebe muito dinheiro. O que mais incomoda o feminismo é a mulher não aceitar ser vista como objeto de cama, mesa, banho. É a mulher querer ter domínio sobre o território dela, que é o corpo, né? E é por isso que pautas tão óbvias, por exemplo, o que a mulher veste, o que a mulher faz, o que a mulher pensa, querer ter domínio sobre isso, para os homens é tão absurdo. Porque é muito comum a ideia de que a mulher não é dona dela. Num homem que seja capaz de entender completamente a autonomia que a mulher deve ter sobre o corpo, da mesma forma que ele tem. Quero ser tratada com respeito, eu quero ser tratada com igualdade, eu quero chegar num lugar e ser respeitada e andar na rua e me vestir da forma que eu quiser vestir, sem ser assediada por um homem. Embora o machismo ele acompanhe a vida da mulher desde o nascimento, determinadas demandas, a gente até por uma questão de socialização e de criação, a gente é levado a aceitar sem questionar. Porque nós estamos nas ruas, nós estamos andando, nós estamos trabalhando, a gente não está nas ruas expostas para recebermos elogios, como essas pessoas consideram, que não é elogio, isso é assédio. As pessoas têm que parar de ter esse pensamento conservador de que a mulher não tem capacidades iguais às dos homens. Quer, sobretudo, respeito, a gente quer igualdade, a gente quer união, sabe? A gente quer poder caminhar junto ao homem, não se sobrepor. Qual que eu acho que vai ser a grande resposta ao movimento feminista? Infelizmente, talvez seja o avanço do Islã na Europa. Que a Europa está virando uma Eurásia, já é outro assunto. Talvez o avanço desses loucos, radicais, inimigos da nossa civilização, inimigos das mulheres, que nós combatemos em nome da verdadeira mulher, o avanço deles vai parar o movimento feminista. E por isso, inclusive, eu acho que a gente não deve ter uma atitude violenta diante do homem, porque tudo que a gente repugna do homem é a violência, é a maneira que ele trata a gente com violência. Eu acho que a gente tem que resgatar a energia feminina, que é uma coisa mais do amor, da compreensão mesmo, e não para ser omissa, mas para, tipo assim, chamar esse homem, explicar mesmo com carinho o que você gosta, o que você não gosta, o que as mulheres estão sofrendo, para que desperte nele um novo jeito dele ser, e eu acho que isso, inclusive, vai ser muito libertador para os homens, porque eles também sofrem muito com o machismo, tipo, homem não pode chorar, homem tem que ser isso, homem tem que ser durão. Bom, a gente viu agora nessa matéria algumas declarações muito polêmicas, e eu queria saber do grupo responsável por essa reportagem, como que foi a produção dela. Mariana, como que foi a questão dos cortes? Que teve gente que falou algumas coisas assim, meio complicadas de se falar.
Como vocês escolheram a questão da edição das matérias, na hora da edição das matérias? O que ia entrar e o que não ia? Sim, a produção em si foi muito instigante, mas eu acho que quando a gente ouviu as pessoas e principalmente descobriu, entendeu o que elas estavam falando, foi muito mais complicado para a gente não correr o risco de chegar e tomar um partido, né, que não era a nossa intenção. A intenção era justamente ouvir cada pessoa o que ela tinha a dizer sobre aquele assunto. E quanto à edição, foi bem puxado, né, Mariana? Foi bem puxado assim, para a gente tentar desvincular disso, tentar não colocar a nossa opinião, porque a gente realmente discordava muito de determinadas opiniões e, ao mesmo tempo, concordava muito com outras, assim, nós, pessoalmente. E aí, aqui mas mesmo assim foi muito revelador para a gente, e mesmo conhecendo o movimento, sabendo algumas coisas, a gente acabou aprendendo muito com as pessoas que vieram aqui, e aí na edição a gente tentou não tomar partido mesmo, para não fazer uma imagem de ninguém, certo ou errado. E vem aqui comigo, Toninho. A Juliana teve interesse aqui também de comentar um pouco o assunto. Juliana, qual que foi a sua opinião aí sobre a matéria? Olha, eu achei que ficou muito bacana, e eu queria acrescentar que o feminismo foi, sim, essencial, importantíssimo, porque, na época, rompeu um paradigma que era muito desfavorável à mulher, mas eu queria acrescentar que o que importa hoje é a luta pela liberdade, não pela igualdade. Eu acho que homens e mulheres são diferentes e que cabe a cada um fazer as suas escolhas. Se uma mulher quiser construir uma carreira, ser uma super executiva, que vá atrás do seu sonho, mas se ela quiser também ser mãe, dona de casa, que ela seja respeitada por isso. E, então, acho que é mais uma questão de liberdade e não de igualdade. Natália. Eu acho que a matéria ficou muito interessante porque ela abordou diversos pontos de vista. É importante todo mundo ter um lugar de fala para dar sua opinião, mesmo que a gente discorde pessoalmente. E eu sempre tive uma visão do feminismo como um movimento muito aberto. Então é complicado a gente falar que tá querendo colocar as mulheres acima, e eu não vejo assim. Eu acho que é um movimento extremamente necessário para dar oportunidade da mulher fazer o que ela quiser, ela se expressar como ela quiser. O feminismo radical, por exemplo, não depilar, queimar sutiã, etc. Ok, existe, e é uma opção, é direito da mulher. Também é direito a gente exaltar o feminino. Feminista pode usar maquiagem, são movimentos que existem hoje em dia. O feminismo sempre teve essas rupturas internas e vai continuar tendo, e é isso que é importante para a discussão, ter várias correntes e várias mulheres se expressando da sua forma pessoal, com liberdade. E só para terminar aqui a nossa discussão, a gente ouviu palavra aqui de 4 mulheres e a gente quer ouvir também a palavra de um homem, e o Lucas Félix está aqui também para discutir um pouco do assunto. Lucas. Então, sobre o feminismo, eu acho que o importante é todo mundo saber respeitar a individualidade de cada um. Você pode ter opiniões diferentes, divergentes, mas que não machuque os outros, que é o mais importante. E, infelizmente, nós sendo homens, acabamos tendo, várias vezes, sendo taxados como machistas, várias vezes, opressores e tal. E eu não tiro a razão das mulheres quando eu falo isso, porque realmente, quando a gente vai discutir homem para homem, é difícil ter uma opinião coerente de verdade, sabe? E como que chama o cara lá que estava falando, o dono da verdade todo? Qual é o nome dele? Caio. Eu queria perguntar para o Caio, o que é uma mulher de verdade, Caio, você está falando? Porque as verdadeiras mulheres têm que ser respeitadas. Pelo amor de Deus, né, amigo? Me ajuda aí, ué. E é assim que a gente termina o nosso Fora de Sala. Programa, mais uma vez, vou falar, um programa semanal, uma revista semanal, realizada aqui pelos alunos do 7º período de jornalismo. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!